Antes de começar, me diga de que lugar do mundo você está ouvindo essa história. Porque o que você vai escutar agora é simplesmente inacreditável. Na pequena vila de Gozeltepe, onde o tempo parecia ter parado, vivia Meira, uma jovem de 21 anos, com olhos cor de âmbar e cabelos negros como o céu antes da tempestade. Seu olhar era suave, mas havia nele uma tristeza silenciosa, um pedido de socorro que ninguém ouvia. Ela era virgem, inocente e sonhava em um dia estudar literatura em Istambul. Mas tudo isso parecia distante demais para quem só conhecia sofrimento. Seu pai, Harun, era um homem seco, duro, que mal a olhava nos olhos. Sua mãe, Fátima, só sabia dizer que ela deveria obedecer. Para os dois, Meira não passava de uma despesa que precisava se transformar em lucro. Eles a faziam trabalhar o dia inteiro, limpando, cozinhando, cuidando dos irmãos mais novos, e nunca recebiam obrigado. Apesar da rigidez da casa, Meira mantinha a alma gentil. Falava com as flores do quintal como se fossem amigas, lia escondida os livros velhos de um vizinho e chorava em silêncio ao ver outras jovens indo para a escola, com mochilas coloridas e sonhos no coração. Foi em um entardecer nublado que o destino bateu à porta, com força e frieza. Um carro preto, blindado, estacionou na estrada de terra. Dele desceu um homem de terno escuro, barba feita, expressão séria. Seu nome era Semil, e ele trazia um envelope recheado de liras turcas. Ele disse poucas palavras. Vim buscar a garota. O acordo foi feito. O dinheiro está aqui. Foi como se o chão tivesse sumido sob os pés de Meira. Ela olhou para os pais esperando que fosse uma brincadeira cruel, uma mentira de mau gosto. Mas eles evitaram seu olhar. Pegue suas coisas, Meira, disse o pai, frio como pedra. Você será esposa de um homem importante. Vai nos honrar. Ela sentiu o mundo girar. Tentou correr, gritar, implorar. Por favor, não. Eu não quero ir. Ela gritava, de joelhos, com as mãos juntas, como se a própria alma suplicasse por misericórdia. Mas não havia misericórdia naquele lar. Foi arrastada pela mão. Jogaram uma bolsa em seu colo e trancaram a porta atrás dela. No banco traseiro daquele carro que cheirava a couro e perfume masculino, Meira não sabia se chorava ou se rezava. Sua virgindade, seus sonhos, sua liberdade, tudo parecia estar sendo arrancado de dentro dela. Quem é esse homem? Perguntou em voz trêmula. Semil respondeu sem emoção. Altan mais. O homem mais poderoso de Istambul. Ele quer um filho. E você vai dar isso a ele. Chocante. Simplesmente chocante. Meira cobriu o rosto com as mãos. Era tudo tão surreal, tão cruel, tão inacreditável que ela não conseguia sequer imaginar como sua vida seria a partir daquele momento. A estrada era longa, e cada quilômetro a afastava de tudo o que conhecia. Mas mal sabia ela que também a conduzia rumo a uma jornada transformadora, onde o medo e a dor dariam lugar a algo ainda mais forte, algo que nem ela ousava acreditar, o amor. O carro preto atravessava os portões imponentes de uma propriedade que mais parecia um palácio moderno, escondido entre colinas e árvores altas. Meira arregalou os olhos ao ver a grandiosidade da mansão. Mas seu coração, em vez de se encantar, se apertava de pavor. Tudo ali era lindo, mas gelado. Assim que desceu do carro, seus pés tocaram o mármore frio. Ela foi recebida por empregados que a ignoraram. Caminhou por corredores silenciosos, onde o luxo parecia sufocar em vez de acolher. Espere aqui, disse Semil, antes de sumir por uma porta dupla. Sozinha na sala de pé direito alto, Meira olhava em volta como se estivesse em outro planeta. Tapetes caros, quadros de artistas famosos, cortinas de seda,
mas nada ali tinha calor humano. Era um castelo de gelo. E ela era prisioneira. Quando a porta se abriu novamente, o silêncio foi rasgado pela presença dele. Altan Yumais. Um homem alto, moreno, de olhos cor de carvão. Vestia terno preto, sem gravata. Ombros largos, olhar firme, expressão impassível. Ele parou a poucos passos dela. Meira tentou manter os olhos baixos, mas sua alma tremia. Então, foi por você que paguei. A voz dele era grave, cortante. Ela não respondeu. Sabe por que está aqui? Ele perguntou, frio. Ela apenas assentiu, com lágrimas nos olhos. Ótimo. Que fique claro, não quero uma esposa. Não acredito em amor. Não toco em sentimentos. Eu preciso de um herdeiro. E você vai me dar isso. Palavras como lâminas. Cada uma ferindo a alma de Meira. Ela queria gritar. Dizer que era um ser humano, não uma barriga de aluguel. Mas sua voz falhou. Tudo nela tremia. E ele percebeu. Está com medo? Altan perguntou, erguendo uma sobrancelha. Meira finalmente criou coragem para responder. A voz saiu fraca, mas firme. Estou com medo de ser esquecida depois de usada. Por um instante, algo brilhou nos olhos dele. Mas foi rápido demais para que ela entendesse. Ninguém te machucará aqui, se você fizer o que deve. Ele disse, já se virando para sair. Mas antes de atravessar a porta, ele parou e acrescentou. Há regras. Você não sai sem permissão. Não conversa com empregados. Não faz perguntas. E não espere carinho. Isso aqui é um contrato. Nada mais. Quando ele se foi, Meira caiu no sofá, sem forças. Chorou em silêncio, até não conseguir mais. Ela havia sido entregue como presente. Mas naquele castelo de gelo, ela era apenas mais uma peça do jogo. Nos dias que se seguiram, ela ficou confinada em um quarto luxuoso, com tudo o que o dinheiro podia comprar, menos liberdade. Era vigiada. Tinha hora para comer, para andar no jardim. E ainda assim, havia algo em Altan que a confundia. Às vezes, ele a olhava de longe. Observava quando ela lia, quando cuidava das flores da estufa. Não era desejo. Era curiosidade. Como se ela fosse um enigma que ele não sabia resolver. E Meira, mesmo com medo, começava a perceber algo inexplicável. Por trás do gelo, havia rachaduras. E talvez, só talvez, ali ainda existisse um coração. Os dias se arrastavam como se o tempo tivesse sido aprisionado junto com ela. Meira, embora cercada de luxo, vivia com o coração em cativeiro. Sua alma lutava para não se perder naquele lugar onde tudo era frio, inclusive os olhos do homem que agora determinava sua vida. Altan Yumais cumpria sua palavra, não era violento, não a tocava, mas também não demonstrava o mínimo de empatia. Ele era um rei sem alma, governando um castelo de silêncio. Falava apenas o necessário, com frases secas e ordens curtas. Meira, por sua vez, permanecia distante. Respeitava as regras, mas resistia ao papel que queriam que ela desempenhasse. Ela o enfrentava com o olhar, com o silêncio, com a recusa em sorrir. Era sua forma de lutar. Por que ainda me olha assim? Ele perguntou certo dia, durante o jantar em que dividiam a mesma mesa, mas não o mesmo mundo. Porque quero lembrar a mim mesma que sou mais do que isso, respondeu, firme, sem tremer. A resposta o deixou sem reação por um segundo. Altan a observou em silêncio, como se quisesse decifrá-la. E foi nesse momento que tudo começou a mudar,
não com palavras, mas com detalhes quase invisíveis. Ele começou a demorar mais tempo na sala quando ela lia, apenas observando. Às vezes, deixava um livro novo no criado mudo dela, sem dizer uma palavra. Outras vezes, surgia no jardim enquanto ela cuidava das flores, e apenas a acompanhava em silêncio. Meira também começou a notar as feridas invisíveis que ele carregava. Certa noite, ouviu passos pela mansão e viu Altan na biblioteca, sozinho, olhando a fotografia de uma mulher mais velha. Havia lágrimas contidas em seus olhos. Algo nele era profundamente quebrado, mas ele escondia isso por trás da armadura de controle. Era minha mãe. Morreu quando eu tinha 16 anos, ele disse, sem perceber que ela o observava. Ela teria vergonha do homem que você se tornou, Meira respondeu, sem medo. Altan não a repreendeu. Apenas abaixou a cabeça. Foi a primeira vez que ele se permitiu ouvir, sem reagir com frieza. A muralha entre eles começava a rachar. Na manhã seguinte, uma cena surpreendente chocou os empregados. Altan apareceu no jardim e entregou uma muda de flor a Meira. Para o seu cantinho. Está mais bonito com você aqui. Ela segurou a planta com as mãos trêmulas. Foi a primeira vez que ele elogiou algo. E por menor que fosse, aquele gesto foi transformador. Mas o momento mais inesquecível aconteceu em uma tarde de chuva. Meira estava na varanda, observando a tempestade cair como lágrimas do céu. Altan apareceu, com um café na mão, e sentou ao seu lado. Você sente falta de casa? Ele perguntou. Sinto falta de ter uma. Nunca tive, respondeu com sinceridade. Foi como um soco em Altan. Pela primeira vez, ele enxergou nela não uma função, mas uma alma ferida, tão quebrada quanto a dele. Sem saber por quê, ele disse. Eu também não tenho casa. Só paredes. Naquele instante, seus olhares se cruzaram como se tudo ao redor tivesse sumido. O tempo parou. Não havia desejo. Não havia obrigação. Havia apenas duas almas despidas de orgulho, se reconhecendo na dor. E foi assim, sem que percebessem, que o sentimento começou a nascer. Não com promessas. Mas com o simples e surpreendente silêncio que só existe entre dois corações que mesmo partidos, ainda sabem bater. A casa já não era tão silenciosa. O som do piano, tocado por Meira nas tardes solitárias, ecoava pelos corredores como uma brisa morna tentando aquecer o frio dos mármores. Altan agora a observava mais de perto, não como um homem que vigia, mas como alguém que se aproxima com cuidado, como se temesse quebrar algo sagrado. Ela também havia mudado. Embora não quisesse admitir, havia algo nele que a atraía. Não seu poder, não sua fortuna, mas as rachaduras que ele escondia. A dor contida, o orgulho cansado, a solidão gritante. E foi essa descoberta que transformou o medo em compaixão. Naquela noite, a tempestade voltou, mas desta vez não era só do lado de fora. Meira caminhava pelos corredores com o coração apertado. Havia sido chamada à biblioteca. Quando entrou, encontrou Altan diante da lareira, de costas, com uma taça na mão. Estava pensativo, sombrio. Você veio, disse ele, sem se virar. Foi você quem me chamou. Ele então se virou, e seus olhos estavam diferentes. Não havia arrogância, apenas um cansaço profundo. Eu nunca soube como lidar com sentimentos. Sempre foi mais fácil mandar do que confiar. Mas, você tem mudado isso em mim. Meira ficou em silêncio. A atmosfera entre eles era tensa e arrebatadora, como um momento antes de um raio atingir o chão. Você disse que queria um filho. É só isso que ainda quer? Ela perguntou, com voz embargada.
Altan deu um passo à frente. Depois outro. Até que ficaram frente a frente. Eu quero você, ele confessou, quase sem fôlego. Ela sentiu o coração acelerar, mas não de medo. Era algo profundamente novo. Encantador. E se eu disser que tenho medo? Ela sussurrou. Então eu espero. Não tocarei em você sem que queira. Mas preciso que saiba, eu já não sou mais aquele homem. Você me quebrou por dentro, e isso está sendo a melhor coisa que já me aconteceu. Meira estendeu a mão. Ele a segurou com delicadeza, como se ela fosse feita de vidro. E assim, com os corações expostos e as feridas ainda abertas, eles se beijaram, não com pressa, mas com a intensidade de quem se encontra pela primeira vez. Foi uma noite inacreditavelmente profunda, onde não houve imposição, nem pressa, nem medo. Altan a tocou com respeito, deslizando os dedos sobre sua pele como quem lê uma oração. E Meira, ainda virgem, entregou-se não por obrigação, mas por algo maior, a certeza de que ali, havia sido finalmente vista. Depois, deitados lado a lado, ela chorou. Por que está chorando? Ele perguntou, acariciando seu rosto. Porque, pela primeira vez, me senti amada. Altan fechou os olhos. Quis pedir perdão por tudo, por quem foi, por tê-la comprado, por ter acreditado que amor era posse. Mas apenas a abraçou. Forte. Como se prometesse, sem palavras, que dali em diante, nada nem ninguém a machucaria novamente. Naquela noite, o palácio deixou de ser prisão. Naquela noite, Meira não era mais uma jovem vendida. Ela era a mulher que havia mudado um homem impossível. E ele, o milionário frio e inatingível, começava a se curvar diante da força invisível e arrebatadora do amor verdadeiro. O tempo parecia ter ganhado outra cor na mansão de Altan. As manhãs já não eram silenciosas, e os olhares trocados entre ele e Meira carregavam mais do que palavras. O toque de mãos, os sorrisos tímidos, os silêncios que antes feriam e agora aqueciam, tudo era profundamente transformador. Porém, foi em uma tarde ensolarada, enquanto regava as flores da estufa, que Meira sentiu algo estranho. Uma tontura súbita, seguida de um enjoo avassalador. O chão girou sob seus pés. Por pouco não desmaiou. Uma das empregadas correu para ajudá-la, e minutos depois, ela estava deitada, sendo examinada por um médico particular. Quando o resultado chegou, o mundo pareceu parar. Parabéns, você está grávida, Meira. Ela levou as mãos à boca, olhos marejados. O coração acelerou, mas não de medo, de emoção. Aquela vida que crescia dentro dela era a prova viva de que algo novo e milagroso havia nascido entre eles. Mas ao mesmo tempo, o receio lhe invadiu a alma. Como Altan reagiria? Ele entrou no quarto naquela noite. Estava sério, tenso. Meira, com a voz embargada, entregou-lhe o exame. Ele leu devagar, depois levantou os olhos, profundamente tocado. Por um instante, não disse nada. Depois, caminhou até ela, ajoelhou-se, e pousou a mão sobre sua barriga. Eu jurei que não deixaria sentimentos me dominar, mas agora eles são tudo o que tenho. Meira chorou. E ele também. Parecia que a felicidade finalmente havia se instalado naquele lar. Mas o destino, imprevisível e cruel, ainda guardava suas armadilhas. Na manhã seguinte, enquanto Altan estava em uma reunião fora da propriedade, Meira foi surpreendida por uma visita indesejada. Uma mulher, belíssima e fria como gelo, surgiu à porta. Seus olhos eram como lâminas afiadas, e seu perfume, enjoativo e arrogante. Você deve ser Meira. A nova, diversão do Altan. Quem é você? Meira perguntou,
tentando esconder o nervosismo. Eu sou Lale Karahan. A mulher que deveria estar no seu lugar. Lale era filha de um dos aliados políticos mais poderosos da Turquia. Ela e Altan haviam sido noivos por conveniência, mas ele rompeu o acordo ao decidir comprar uma esposa fora dos círculos de poder. Aquilo foi visto como um escândalo. Um insulto. Você acha mesmo que isso vai durar? Lale sussurrou, aproximando-se. Ele é um homem de compromissos. E quando perceber que te transformou numa fraqueza, ele vai te descartar. Como todos os outros. Meira tentou manter a compostura, mas seu coração disparava. Não por Lale, mas pelo bebê. Naquela mesma noite, alguém sabotou a escada de madeira que levava ao jardim. Meira, ao descer, tropeçou e caiu com violência. Gritou. Sangrou. Foi levada às pressas ao hospital. Altan chegou minutos depois, desesperado. Pela primeira vez, gritou, chorou, caiu de joelhos diante da cama. Salve ela, por favor, salve os dois. O médico saiu, deixando-o sozinho com seus próprios fantasmas. Horas depois, a porta se abriu. O bebê está bem. E Meira também. Foi um milagre. Altan correu até ela, que dormia pálida, mas viva. Ele pegou sua mão, beijou cada dedo e sussurrou. Ninguém mais vai te tocar. Eu prometo, com minha vida. Naquela noite, o homem que antes achava que amor era fraqueza, descobriu que amor era força. Era cura. Era tudo. E com isso, a guerra estava declarada. Contra quem ousasse ameaçar aquilo que ele agora chamava de lar. O quarto estava mergulhado em penumbra quando Meira abriu os olhos. Sentia o corpo dolorido, mas o calor de uma mão apertando a sua trouxe conforto imediato. Altan estava ali, sentado ao seu lado, com os olhos cansados e o rosto marcado por lágrimas secas. Você ficou aqui, o tempo todo? Ela sussurrou. Ele assentiu, apertando suavemente sua mão. Eu achei que ia te perder, e percebi que não sei mais viver sem você. Aquelas palavras não foram ditas com o orgulho de um homem que controla o mundo. Foram ditas com o coração de alguém que finalmente entendeu o que era amar, e se desesperar diante da possibilidade de perder. Nos dias que se seguiram, Altan transformou o palácio em um verdadeiro santuário para ela. Reuniões foram canceladas. Negócios foram adiados. Nenhuma decisão era mais importante do que proteger Meira e o bebê. Mas ele sabia que o perigo ainda rondava. Lale não aceitava a derrota, e a tentativa de ferir Meira havia sido apenas o primeiro passo. Foi então que Altan decidiu agir. Convocou uma reunião com o pai de Lale, rompendo publicamente todos os acordos entre as famílias. Não venderei minha alma por alianças. O tempo da política suja acabou, declarou. A decisão causou um escândalo nos círculos empresariais e políticos. Mas para Altan, nada mais importava. Enquanto isso, Meira recebia uma visita inesperada. Seus pais, Harun e Fátima, surgiram na porta da mansão, humildes, vestindo roupas simples, com olhos baixos e vozes trêmulas. Meira, por favor, nos perdoe, disse a mãe, chorando. Nós não sabíamos, achamos que estar com ele seria melhor do que passar fome. Meira respirou fundo. Seu coração queria rejeitá-los, gritar tudo que ficou entalado por anos. Mas o bebê que carregava lhe ensinava algo novo, compaixão. Eu perdoo vocês. Mas agora, eu preciso seguir minha vida. Ela os abraçou com lágrimas, mas se despediu com firmeza. Não era mais a menina submissa. Era uma mulher renascida da dor. Dias depois, Altan preparou algo especial.
Pediu que ela se vestisse com um vestido azul claro, simples e elegante. O que está acontecendo? Meira perguntou, desconfiada. Algo que já devia ter feito há muito tempo. No jardim da mansão, entre flores, música suave e a brisa da primavera, Altan ajoelhou-se diante dela com uma pequena caixinha em mãos. Eu te comprei, achando que podia controlar o destino. Mas foi você quem me libertou de mim mesmo. Hoje, não quero mais contratos. Quero promessas de alma. Meira, você aceita se casar comigo, por amor? Foi como um milagre silencioso. Um reencontro com tudo o que ela nunca imaginou viver. Sim, eu aceito. Casaram-se naquela mesma tarde, com poucas testemunhas, mas com os corações cheios. E na noite da cerimônia, dançaram juntos, colados, como se o mundo tivesse sumido. Está feliz? Ele perguntou, com a testa colada na dela. Como nunca imaginei que seria possível. Naquela noite, quando deitaram juntos, já não havia dor, nem medo, nem muros entre eles. Havia apenas o que sempre existiu, mas que só agora podiam nomear: amor verdadeiro. E mesmo sabendo que o mundo lá fora ainda podia ser cruel, dentro deles, algo já era eterno. A certeza de que tudo o que viveram, do horror à esperança, foi o que os preparou para viverem o amor mais profundo de todos. As semanas que se seguiram ao casamento foram as mais encantadoras da vida de Meira. O palácio, que antes parecia um túmulo dourado, agora era um lar vivo, cheio de risos, música e cheiros de bolo assando. Altan sorria mais. Lia poemas para ela à noite. Tocava seu ventre como quem conversa com o próprio futuro. Nosso filho vai crescer sabendo o que é amor de verdade, ele dizia, emocionado. Cada detalhe era carregado de cuidado. As paredes frias agora tinham quadros com fotos dos dois, desenhos do ultrassom, flores frescas nos cantos. E no centro disso tudo, estava ela, a mulher que havia curado um império feito de gelo. Mas como se a vida quisesse lembrar que cada bênção vem acompanhada de prova, a chegada do bebê foi cercada por tensão. Em uma madrugada nublada, Meira acordou com uma dor aguda e a certeza de que era a hora. Altan a levou ao hospital com o coração em pedaços, temendo reviver o trauma da queda meses antes. Aguente firme, eu estou aqui, minha vida, ele repetia, com a mão agarrada à dela. As horas pareciam eternas. Médicos entravam e saíam, enquanto Altan andava de um lado ao outro, como um homem à beira do abismo. Até que finalmente, a porta se abriu e um choro rompeu o silêncio. Parabéns. É um menino. Saudável. Forte como o pai, e com os olhos da mãe. Altan desmoronou em lágrimas. Entrou no quarto e viu Meira segurando o bebê com um sorriso cansado, mas cheio de luz. Olá, meu filho, disse ele, emocionado, segurando aquele pequeno milagre pela primeira vez. Eu prometo, diante de tudo o que sou, que nunca vou deixar que nada de ruim toque em você. Meira olhou para ele, e com os olhos marejados, sussurrou. E eu prometo nunca deixar você esquecer o homem incrível que se tornou. Ali, naquela cena profundamente comovente, estava a maior vitória que já haviam vivido. Não era o casamento. Nem o dinheiro. Nem o poder. Era o amor que nasceu da dor. A esperança que brotou do improvável. Dias depois, o palácio foi aberto ao público pela primeira vez. Não como uma mansão de luxo, mas como uma fundação para ajudar meninas em situação de vulnerabilidade. Se eu não puder mudar o passado, então vou mudar o futuro de outras como você foi, disse Altan, segurando Meira pela cintura diante das câmeras. O impacto foi nacional. O milionário frio havia se rendido ao amor. E sua maior fortuna, agora, era sua família. Numa tarde, já em casa,
Altan carregava o bebê no colo enquanto Meira assistia sorrindo. Ele parece com você, ela disse. Espero que pareça com o melhor de nós dois, respondeu ele, com ternura nos olhos. Ela se aproximou, o abraçou por trás e encostou o rosto em seu ombro. Você me comprou um dia, Altan. Mas foi meu amor que te libertou. Não, ele sussurrou. Foi você quem me salvou. Com cada palavra. Com cada silêncio. Com cada olhar. E então, olhando para o filho e depois para Meira, ele disse com a voz embargada. Eu daria tudo o que tenho, para viver essa mesma história outra vez. Cada lágrima. Cada dor. Porque foi através delas que encontrei você. A câmera se afasta, e a cena final congela naquele abraço. Onde tudo começou como um contrato frio. E terminou como uma promessa de amor eterno, arrebatador e inesquecível. Espero que tenha gostado da história de hoje. Se você gostou, inscreva-se no canal para não perder mais histórias como essa, deixe seu like e comente abaixo o que achou da história, e vou deixar mais uma história emocionante na tela final para você assistir. Até o próximo vídeo.